Olá, galerinha do 8º ano, boa tarde. Estamos iniciando nossa aula de História e hoje iremos estudar sobre as rebeliões regenciais. O objetivo da nossa aula de hoje é destacar as principais revoltas ocorridas durante o período regencial. Então, gente, durante as rebeliões regenciais ocorreram várias revoltas. Dentre as principais revoltas que ocorreram nesse período foram a cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Revolta de Malés, Sabinada e Balaiada. Então vamos conhecer a história de como ocorreram essas revoltas. A cabanagem, ou Revolta dos Cabanos, foi uma grande revolta popular que aconteceu no Pará, entre 1835 e 1840. Ficou conhecida por esse nome porque dela participou uma multidão de cabanos, homens e mulheres pobres, negros, índios e mestiços, que trabalhavam na extração de produtos da floresta e viviam em casas semelhantes a cabanas, à beira dos rios. Os cabanos rebelaram-se contra a situação de miséria em que viviam e contra os responsáveis por sua exploração. Para tentar pôr fim à injustiça social de que eram vítimas, queriam tomar o poder da província. A princípio, os revoltosos foram apoiados por alguns fazendeiros do Pará, descontentes com a política centralizadora do governo imperial e com a falta de autonomia da província. Os fazendeiros queriam exportar sem barreiras os produtos da região, tais como cacau, madeira, ervas aromáticas, peles, entre outros. Mas não demorou muito para que se afastassem da cabanagem, assustados com as ideias que prevaleciam entre os membros do movimento, entre elas as de acabar com a escravidão e distribuir terras para os lavradores. Um dos líderes da cabanagem foi o padre Batista Campos, que no sertão paraense costumava benzer os pedaços de pau utilizados como arma pelos rebeldes. Em janeiro de 1835, tropas de cabanos conquistaram Belém, a capital provincial, e mataram várias autoridades do governo, entre elas o presidente da província, Bernardo Lobo de Souza. Os cabanos tomaram o poder, mas tiveram grande dificuldade em governar. Faltava-lhes organização. Havia muitas divergências entre os líderes do movimento e a rebelião foi traída várias vezes. Tudo isso facilitou a repressão violenta comandada pelas tropas enviadas pelo governo do Rio de Janeiro, capital do Império. O final da cabanagem só ocorreu em 1840. Calcula-se que tenham sido mortos mais de 30 mil revoltosos. Os que sobreviveram às perseguições foram presos. Revolta Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Iniciada no Rio Grande do Sul, foi a revolução mais longa do período regencial, tendo seu início em 1835 e fim em 1845. Sendo o Rio Grande do Sul o grande fornecedor de charque, couro e sebo da época, o preço desses produtos eram muito altos. Como resposta, o governo central aumentou a taxa de impostos sobre esses produtos e diminuiu a taxa cobrada dos produtos similares vindos de fora do país, desvalorizando o mercado interno. Isso gerou insatisfação nos estancieiros. A insatisfação, ao se juntar com a vontade de conquistar maior autonomia política, motivou tropas lideradas por Bento Gonçalves a tirar o poder do presidente atual da província, assim proclamando a República de Piratini. O nome Farroupilha se dá ao fato que os revoltosos usavam pedaços de pano vermelho para identificar integrantes do movimento. Em Santa Catarina, essa revolta inspirou pessoas a lutarem. Uma delas era o fugitivo italiano Giuseppe Garibaldi, que ajudou a liberar a invasão de Laguna e proclamar a República Juliana em 1839, visando a formação de uma confederação entre as duas repúblicas. O governo central não aceitava a separação das províncias do Brasil. Assim, eles tentaram resolver tudo pacificamente, aumentando o preço do charque estrangeiro. Porém, não deu em nada. O resultado foi a guerra, que duraria 10 anos.
Uma eternidade depois... A revolta teve fim em 1845, quando tropas liberadas por Luiz Alves conseguiram vencer o movimento. Em 1845, as duas partes em conflito assinaram um convênio de Ponche Verde, que estabeleceu o fim da guerra. Sem punir os revoltosos, grande parte dos farrapos foram incorporados no exército imperial, e os escravos que participaram tiveram a sua liberdade. Na noite de 24 de janeiro de 1835, ocorreu em Salvador, Bahia, a chamada Revolta dos Malês. Os malês eram negros de origem islâmica que organizaram o levante. O termo malê tem origem na palavra imalê, que significa muçulmano, na língua iorubá. Essa revolta se destacou por ter motivação religiosa, tendo sido organizada por escravos da religião islâmica, que diferiam dos escravos tradicionalmente trazidos ao Brasil, que possuíam muitas vezes diferentes religiões próprias. Os malês tinham como objetivo a libertação de todos os escravos de religião islâmica. Também queriam a garantia da liberdade de culto. Suas ações foram baseadas em experiências de combate que trouxeram da África. Os revoltosos propunham o fim do catolicismo, o assassinato e o confisco de bens de todos os brancos e mestiços, a implantação de uma monarquia islâmica no Brasil, bem como defendiam também a escravização ou assassinato dos não islâmicos. O plano dos revoltosos era sair do bairro da Vitória e se dirigir a Itapajipe, conquistando as terras e matando os brancos no trajeto. O objetivo era reunir-se com outros revoltosos e tomar o governo, buscando também a divulgação da religião. Em seguida, haveria invasão dos engenhos e libertação dos escravos muçulmanos. O movimento foi delatado. Avisadas, as autoridades enviaram forças para sufocar a revolta. Os revoltosos foram então cercados em Água dos Meninos, ainda no caminho para Itapajipe. As forças do governo eram superiores em número e armamentos, o que fez com que os revoltosos não tivessem chances. Ocorreram então violentos confrontos e a morte de 70 escravos revoltosos e 7 soldados. Também foram feitos 200 presos, que foram julgados e condenados a penas variadas, como açoites, morte ou envio de volta à África. O objetivo era coibir qualquer nova iniciativa de revolta. A Sabinada foi uma revolta armada ocorrida na província da Bahia, entre novembro de 1837 e março de 1838, na cidade de Salvador. O nome da revolta se deve ao líder do movimento, Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, médico republicano. A Sabinada foi mais uma das revoltas do período regencial, junto à Balaiada no Maranhão, a Cabanagem no Pará e a Farroupilha no Rio Grande do Sul. Porém, ela se diferenciou das outras revoltas, pois não tinha intenção separatista. A intenção dos revoltosos era apenas constituir uma república baiense, até Dom Pedro II alcançar a maioridade. Portanto, sua insatisfação foi estritamente dirigida ao governo regencial. A Sabinada também não tinha intenção de acabar com a escravidão, pois desejava o apoio das elites escravocratas, o que não ocorreu. Esse fato afastou a população escrava, a qual não foi convencida pela promessa de concessão de liberdade aos que lutassem e apoiassem o governo republicano. No dia 7 de novembro de 1837, um grupo de revoltosos comandados por Francisco Sabino se dirigiram ao Forte de São Pedro, em Salvador. Esse grupo conquistou a simpatia das tropas do forte, que aderiram ao movimento e auxiliaram na conquista da cidade. Por sua vez, a primeira força regencial, enviada para debandar os amotinados, acabou se juntando a eles, engrossando ainda mais o movimento dos revoltosos. Com a ocupação da Câmara Municipal, Sabino foi nomeado secretário de governo da República Baiana. Num período de 4 meses, os revoltosos conquistaram diversos quartéis militares nos arredores de Salvador. Enquanto isso, as forças regenciais se reagrupavam no recôncavo baiano para o contra-ataque. No dia 16 de março de 1838,
tem início a ofensiva regencial, com o bloqueio terrestre e marítimo da cidade. Assim que foi cercada, começou o sofrimento da população de Salvador, pois houve uma grande escassez de alimentos. Com a ajuda do exército e de milícias locais, as forças governamentais reconquistaram a cidade. A revolta foi duramente reprimida e deixou um saldo de aproximadamente 2.000 mortes e 3.000 prisões. Apesar da violenta repressão, os principais líderes do movimento não foram mortos. O médico Francisco Sabino, por exemplo, foi preso e degradado para o Mato Grosso. A Balaiada foi uma revolta popular que ocorreu na província do Maranhão, entre 1838 e 1841. Nessa época, a economia agrária do Maranhão atravessava grave crise. Sua principal riqueza, o algodão, vinha enfrentando queda de preço e perda de compradores no exterior, devido à forte concorrência do algodão produzido nos Estados Unidos. Quem mais sofria as consequências dos problemas econômicos do Maranhão era a população pobre da província, formada por vaqueiros, sertanejos e escravos. Na Balaiada, esses trabalhadores uniram-se para lutar contra a miséria, a fome, a escravidão e os maus tratos a que estavam submetidos. Havia também muita insatisfação entre os profissionais urbanos maranhenses, que formavam o chamado Grupo dos Bem-te-vis. Foram eles que iniciaram a revolta contra os grandes fazendeiros da província, contando com a participação de sertanejos pobres. Os principais líderes populares da Balaiada foram Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, fazedor de balaios, de onde surgiu o nome Balaiada, Cosme Bento das Chagas, chefe de um quilombo que reunia aproximadamente 3.000 escravos fugitivos, e Raimundo Gomes, que era vaqueiro. Apesar da pouca organização estratégica, os rebeldes balaios conquistaram a cidade de Caxias, uma das mais importantes do Maranhão. Mas os objetivos dos líderes populares ao assumir o governo não eram muito claros. O poder foi então entregue aos bem-te-vis, que nesse momento estavam preocupados em conter a rebelião dos sertanejos. Para combater a revolta dos balaios, o governo enviou tropas comandadas pelo coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias. Nessa altura, os bem-te-vis já haviam abandonado os sertanejos e apoiavam as tropas governamentais. O combate foi duro e violento. A perseguição só terminou em 1841, quando já tinham morrido cerca de 12.000 sertanejos e escravos. A Balaiada não tinha um projeto político definido e não foi um movimento único e harmônico. Foi um movimento armado, organizado por sertanejos, tomados pelo anseio de conquistar justiça social.